Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation legal. Não sabe brincar, então desce. O ano era 2020. Pouco antes da nova geração, Microsoft e Sony tentavam conquistar os consumidores com seus novos títulos. A Microsoft, por sua vez, revelava títulos em desenvolvimento como o Halo Infinite, Everwild, Fable, Avowed, Forza Motorsport 8, State of Decay 3. Porém, dentre vários desses principais títulos, apenas Halo foi lançado um ano depois. Do lado da Sony, tivemos revelações como Horizon Forbidden West, Go Ragnarok, Ratchet & Clank, Returnal, Gran Turismo 7, Miles Morales, Soul, Sackboy, muitos desses lançados juntos com o PlayStation 5. E até agora, apenas um dos títulos apresentados em 2020 por parte da Sony ainda não foi lançado, mas está confirmado para esse ano. Temos, obviamente, uma grande diferença na gestão de estúdios e projetos, e agora isso fica ainda mais evidente com o novo escândalo que acabou de sair por parte de um dos estúdios mais novos comprados pela Microsoft. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo para o canal e hoje vamos abordar aí mais uma grande treta do mundo corporativo. E lógico, não se esqueça também de tretar usando o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E parece até clichê, mas é a mais pura verdade. O trabalho aqui, ele é indicado cada vez mais que vocês dão um like aí nos vídeos. Então eu conto com o seu apoio sempre que possível, claro. Mas o foco do vídeo aqui não é falar sobre a reclamação de assédio, né, que tá rolando aí em um dos estúdios da Microsoft, porque como eu falei, isso aí é um outro tipo de assunto, né? A gente vai focar nesse vídeo aqui na questão do desenvolvimento. Alguns dias atrás, vocês devem se lembrar que nós fizemos uma matéria aqui no canal, né? Eu repassei aqui pra vocês a notícia, que falava a respeito de um dos estúdios que era o mais queridinho da Microsoft do momento, um dos mais hypados, que foi a tal da The Initiative, o famoso estúdio Tetra-Eye. E nós acabamos descobrindo através das notícias que, na verdade, esse estúdio anda passando por seríssimos problemas. E se eu disser pra vocês que esse problema também tá acontecendo em outros estúdios da Microsoft? Pois é, meus amigos. Sabe o que eu acabei de falar aqui no começo do vídeo? Quando eu mencionei sobre os jogos que tanto a Microsoft como a Sony mostraram lá em 2020, antes do lançamento da nova geração, já para começar, né, a conquistar aí os olhares dos gamers e tudo mais. Talvez você possa até querer discordar de mim, mas o que eu analiso são os fatos, né? E fato é que sim, a Sony entregou quase todos os jogos já que ela fez, a propaganda já naquela época, e isso é inegável. O foco de hoje é um estúdio chamado Undead Labs, que foi adquirido pela Microsoft por volta ali de 2018, sempre foi encarregado ali daquela famosa franquia da Microsoft chamada de State of Decay, duramente criticado no seu lançamento, porque foi de fato lançado todo quebrado, e só posteriormente eles começaram a arrumar mais o game. E esse posteriormente que eu digo é tipo a nível Sea of Thieves, né? Passar vários anos ali zoado e só depois que já estava todo quebrado durante anos, os caras resolvem começar a acrescentar coisas e melhorar um pouco ali. Obviamente a Microsoft não ligou muito, né, para a questão da receptividade e quis, na verdade, utilizar o jogo como um trampolim para o Game Pass. E isso é confirmado na entrevista que foi feita com os ex-desenvolvedores que já saíram da Undead Lab no site da Kotaku, que em um determinado trecho revela que a Microsoft realmente parece não ligar nem se o jogo tá bom ou ruim. Ela quer poder ter um título para colocar ali no Game Pass e fazer volume, né? Conforme vocês estão vendo aí nesse trecho que eu tô colocando aí na tela. O caso da Undead Labs, galera, parece ser um caso aí bem complicado mesmo, quase a nível da The Initiative, porque essa entrevista aqui foi longa, eu vou deixar o link aqui na descrição,
E agora vocês vão entender por quê, tá? A primeiro momento, né, a gente vê um resumo aqui que tá falando na notícia, vocês podem ler na íntegra depois se vocês quiserem, onde nós vamos focar nesse momento, nesse parágrafo que vocês estão vendo. Galera, esse parágrafo, ele fala sobre como que a Microsoft geriu o estúdio dela, e que também foi uma coisa que aconteceu com outros estúdios. A notícia que relata que a Undead Labs dobrou de tamanho desde que ela foi comprada pela Microsoft, só que aí é onde tá o problema. Nós já temos aí, galera, pelo menos 2 anos que foram anunciados aqueles títulos lá em 2020 que a Microsoft disse que já estavam em produção. E acredite se quiser, em 2 anos os caras ainda estão presos na pré-produção do game. Vocês devem se lembrar que uma das críticas que o pessoal fez com relação aos jogos mostrados pela Microsoft em 2020 é que muitos deles estavam apenas com CGIs feitas em 3D por estúdios aí de animação. Era só uma representação da ideia do que a empresa queria que o jogo fosse. E o trailer do State of Decay 3 foi um dos que mais chamou atenção, porque quem sabe, quem conhece, quem já viu, né, os jogos dessa franquia, sabe que eles não são lá um grande primor gráfico ou técnico. Na verdade, são jogos que, inclusive, o próprio State of Decay 2 era tido mais como um jogo indie, né, de qualidade indie, de orçamento indie, do que um AAA. State of Decay 3 é o que seria de fato um AAA e já era de se esperar, porque o estúdio dobrou de tamanho, tem um orçamento maior, né, conforme nos fala a notícia. Só que, caras, está presente na pré-produção do game, não tem nenhuma demo, não tem nenhum gameplay, nenhum material ainda disponível. É um negócio deprimente. E leva a gente a se questionar que raios acontece com esse gerenciamento das equipes nesses estúdios. A gente não tá mais falando só de The Initiative, a gente tá falando de um histórico que tem sido terrível dentro da Microsoft nesses últimos 2 anos. E terrível no sentido de que a gente não tá vendo nada sair do papel. Forza Motorsport 8 é um exemplo. Tinha gente falando que ia sair esse ano e realmente a gente imaginava mesmo, porque, convenhamos, um jogo de carro de corrida e que é de circuito fechado ainda, não deveria ser tão demorado assim para sair. Afinal de contas, saiu o Horizon 5, que foi o que salvou o ano de 2021 do Xbox. Embora muitos, né, queiram utilizar ou se utilizar de jogos, como por exemplo Psychonauts 2, que nem da Microsoft era. A gente viu muito material do ano passado para esse, por exemplo, que revelou que de fato era um game que já estava em produção pela Double Fine. A Microsoft só comprou o estúdio com o troço já em andamento. Tanto é que eu mesmo pensei em anos anteriores que a Microsoft é quem estava cuidando do projeto. E posteriormente a gente descobriu que não era bem esse o caso. Mas enfim, na minha opinião, o ápice do problema começou a aparecer mesmo quando nós vimos a questão do Halo surgindo no evento. Galera, a forma como o Halo foi lançado, o Halo foi tratado, né? E nós não estamos falando de um jogo qualquer, não estamos falando de um State of Decay, estamos falando da maior franquia do Xbox de todos os anos. Já mostra claramente, além do histórico, né, dos jogos do Xbox desde 2017, que a Microsoft realmente não coloca preocupação com a qualidade em primeiro lugar. Ela coloca preocupação em primeiro lugar de colocar nomes, números no Game Pass, e só depois vem a questão da qualidade. É um fato, porque atitudes dizem mais do que palavras. Phil Spencer pode fazer entrevista dizendo que a Microsoft quer só os jogos nata do mercado e que ela está muito preocupada em trazer as melhores experiências, mas na hora de fazer é aí onde a coisa realmente conta. E o que acontece é que essa gerência ruim não afeta só os games, mas também os próprios desenvolvedores dentro do estúdio, né? Aqui nós temos um outro parágrafo onde um ex-desenvolvedor relata que alguns acontecimentos, né, que estavam havendo durante a produção desse game, ou pré-produção, que simplesmente pularam fora do barco, porque se eles já estavam sentindo que estava ruim daquele jeito como a gente está vendo aqui nesse parágrafo, né, na pré-produção, imagina só, né, como que seria se o cara ficasse na produção completa do game, conforme revela aí o ex-funcionário para o site da Kotaku. E a grande prova da desorganização que acontece dentro da Microsoft com esses estúdios vem justamente nesse parágrafo aqui. Galera, se liga só o que tá falando. Aqui, o estúdio da Undead Labs nem planejava anunciar o State of Decay lá em 2020 e nem sequer mostrar o game. Só que aí, o que aconteceu? A Microsoft solicitou o trailer de muitos dos estúdios naquela época
antes do lançamento do Xbox Series X e S, ou seja, a Microsoft tinha que mostrar que ia ter alguma coisa pro console, pelo menos para tentar encher o olho da galera. E aí adivinha só o que aconteceu, né? A Microsoft obrigou os caras a fazer um negócio que não tava nem pronto, não tinha nem como ser mostrado. Aí resolveram fazer uma gracinha, mostrar uma CGI ali toda bonitona, e sabe qual foi o resultado? Se liga só o que um desenvolvedor atual falou na entrevista aqui pro Kotaku, ó. Ele diz claramente que eles nem queriam anunciar o jogo porque eles nem sequer sabiam que era naquele momento. E lembram daquele trailer que a Microsoft mostrou? Pois é, aquilo ali confundiu os próprios desenvolvedores. Sabe por quê? Aqui é comentado que aquele servo zumbi lá que aparece, né, no trailer, se tornou um ponto que foi focado ali pelos fãs. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o jogo incluiria uma fauna, né, de animais ali infectados? Seria essa uma grande novidade ali na franquia? Pois é, nem os desenvolvedores sabiam o que fazer depois disso, porque aqui tá falando que pegou alguns deles de surpresa, que nem se lembravam de ter sido decidido que isso seria um recurso dentro do próprio game. Então vocês estão percebendo a situação? Óbvio que a Microsoft ela tem grana para fazer o que ela quiser. Entretanto, isso não é garantia de que todo mundo vá bem, né? E definitivamente esse é um dos maiores questionamentos com relação à divisão da Xbox. Vocês lembram que uma das coisas que eu sempre critiquei aqui no canal é que a divisão da Xbox é uma divisão que fala muito e faz pouco? Pois é, esse é o ponto principal. Não adianta comprar estúdio, não adianta ficar fazendo listinha, né, de franquias que são de outros estúdios que estão sendo adquiridos, se não tem resultado nenhum. Pô, a gente não tá falando de um negócio que foi anunciado ontem, gente. A gente tá falando aqui de 2020. Como é que a Sony, que, de acordo com muitos aí, nem compete com a Microsoft, né? Compete com fraldas Pampers, conseguiu entregar os jogos, e inclusive, jogos esses que são mais caros, tá? Que muitos desses aí que a Microsoft tá desenvolvendo. Antes de todo mundo, como é que pode a Sony ter entregado um monte de jogo já? Tá faltando um. Vocês sabem o que é isso, galera? Tá faltando um daqueles principais que ela anunciou lá em 2020, que é o Ragnarok, e vai sair esse ano. Deu uma atrasada do ano passado para esse, mas vai sair esse ano. E aí, como é que fica? Como é que pode a falida da Sony, né, que não tem dinheiro para pôr jogo Day One, conseguir entregar seus projetos, e a Microsoft não consegue? Pelo menos um problema de gestão tá acontecendo aí, né? Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu gostaria de saber e que vocês deixassem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.